Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 22 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. E a igreja hoje nos dá uma liturgia que é um pouquinho continuação, a primeira leitura da leitura de ontem. Ainda estamos na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6 até o 13. E aqui, o autor da carta aos Hebreus nos lembra que se a antiga aliança de Moisés não fosse perfeita, mas não é que ela tinha erro como se ela fosse imperfeita, não matarás, não roubarás. Então parece que as leis foram imperfeitas, nós podemos alguns interpretar até foram erradas. Não. É que elas, como dirá São Paulo, não tinham a força de me levar o que é a santidade, do que é fazer ter uma experiência de Deus, de receber Deus em mim, a santidade em mim. Você está tudo bom. A lei, como dirá São Paulo, me iluminava, me denuncia que eu vivo no erro, nas trevas, na ignorância, longe de Deus, longe de Cristo. Ilumina a doença que eu tenho. A aliança de Cristo não. É um bálsamo, é uma cura para a doença. Primeiro a lei ilumina. Vem a graça, a obra de Cristo, a sua aliança e realiza aquilo que a lei, eu diria, era uma promessa. Uma antecipação, não sei como dizer, algo que manifestava aquilo que Cristo iria realizar, mas de uma maneira plena, profunda, em cada um de nós. Porque eu posso, às vezes, cumprir a lei, mas não muda a realidade dentro de mim. Eu dou um exemplo. Uma pessoa cometeu um crime grave, vai para a cadeia e, de repente, depois de algum tempo de passar na cadeia, pelo bom comportamento, consegue, como é que diz, meu Deus? Consegue fazer com que essa pena, por exemplo, se transforme não numa uma pena de regime fechado, mas de regime aberto, semiaberto, até voltar às ruas, não domiciliar. Mas o fato de eu cumprir a lei, ou seja, me comportei direitinho, e a lei me permite agora voltar, sair da cadeia, para ir trabalhar talvez, ou até voltar para casa, morar, não? Eu posso até conseguir que eu já a pena minha consegui uma progressão da pena e cumprir por bom comportamento, o que seria toda a pena diminuiu. Mas a questão é, mudou algo na minha realidade interior? A lei e todo o procedimento da lei foi cumprido, mas não é garantia de que o meu interior tenha sido transformado, mudado. Esta nova aliança de Cristo não é como a lei mosaica. Eu poderia cumprir estritamente a lei, mas não era garantia, era um convite, havia possibilidade. Mas se aquele que de verdade cumprisse a lei se abandonasse em Deus, abandonasse na sua vontade, eu não sei, muda de mentalidade, muda de coração, muda de espírito. Mas a lei não tem este poder de mudar o meu interior profundamente, a minha, eu diria, mentalidade, minha natureza quase, minha índole. Não. A obra de Cristo, este único sacerdote, este eterno, este sumo sacerdote, e a sua aliança no seu sangue, tem este poder de modificar o meu interior. Não é apenas cumprir a justiça, uma lei, mas de verdade dar-me, transformar-me, renovar-me internamente, interiormente. E este é que é o segredo. Por isso a antiga aliança, se fosse perfeita, não precisaria de uma nova aliança, diz o autor da carta aos Hebreus. Por isso a aliança de Cristo, no seu sangue, já não para entrar num templo feito por mãos humanas, não, mas um templo feito por mão de Deus, um lugar santo, um lugar melhor, não?
E eu espero que de verdade a Igreja, através da palavra, dos sacramentos, nos ajudem a que esta obra de Cristo possa ser derramada, se faça carne em nós, se faça vida em nós. E nos ajude, nos transforme e nos renove. Né? Porque a lei pode nos ajudar e nos levar a Cristo, mas precisamos da obra de Cristo para sermos renovados interiormente. O Evangelho de hoje é ainda do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 19. Né? Cristo subiu a um monte, ali perto de Cafarnaum, perto da sinagoga, perto de onde ele estava. Ali do mar, aliás, ele saiu da sinagoga e caminhava pelo mar, não? O Evangelho de ontem. E aí ele sobe uma pequena montanha, um pequeno monte. E lá, diz o Evangelho de hoje, ele chamou os que ele quis. Ele escolheu cada um dos discípulos. E eles foram até ele. E ele designou 12 para, primeira coisa, ficarem com ele, para depois serem enviados a pregar. A primeira coisa que nos diz o Evangelho, a obra de Deus, se Deus nos chamou ao batismo para viver a graça da filiação divina, sermos discípulos de Cristo, levarmos em nós o morrer de Jesus, para que nós também se manifeste que Ele está ressuscitado, a vida da graça, o amor de Deus em mim, enfim, tanta coisa. Né? Mas foi Deus que me escolheu, Ele me elegeu. Primeira coisa que Ele me elegeu para quê? Para estar com Ele, permanecer com Ele, ficar com Ele. Primeiro tem que fazer uma experiência de Deus, da sua intimidade. Depois serei enviado a anunciar, a pregar, a testemunhar Deus na minha vida para o mundo. Mas primeiro os discípulos foram chamados a permanecer com Ele, a ficar com Ele, a estar com Ele primeiro, para depois serem enviados. Espero que de verdade nós deixemos que Cristo, que nos escolheu, nos elegeu, faça a sua obra em nós. Coloque de tal maneira a experiência dele no nosso coração, na nossa vida, né? E que possamos de verdade dar esse bom testemunho de Deus para o mundo. Né? E ele escolheu a cada um não num batalhão, não numa massa. Nos conhece pelo nome, como pessoas, como indivíduos. Não é uma coisa de massa. Não, eu diria quase que individualmente, cada um. Ele ama, cuida, zela por cada um, com um interesse, um amor, uma ternura, eu diria quase que única para cada um. E eu espero que de verdade esta obra de Deus, esta eleição de Deus sobre nós, de verdade nos ajude a ver a seriedade. Não negar, não abandonar, não rejeitar esta escolha, este chamado de Deus sobre cada um de nós, para que sejamos estas testemunhas desta nova e eterna aliança para o mundo, daquilo que Deus faz em nós, mas quer fazê-lo com o mundo inteiro, que quem sabe, olhando para nós, e a obra de Deus em nós, e o sinal exterior, seja uma manifestação daquilo que seja o nosso interior, e possa manifestar ao mundo a obra de Deus, o seu amor, e atrair o mundo até Deus. Por isso espero que no dia de hoje o Senhor nos ajude, de fato, a viver essa entrega, esta adoração a Deus, porque primeiro Ele nos escolheu, nos elegeu, não por mérito, não porque merecêssemos, mas porque sem merecer Ele quis realizar uma obra para ser um sinal, um testemunho para o mundo. E eu espero que de verdade o Senhor consiga realizar essa obra em cada um de nós. Por isso hoje a igreja, ainda que é uma memória facultativa, mas é a memória de São Vicente, diácono. E espero que sempre quando aparece a festa de um santo, de um martírio, a memória, é recordar o que Deus quer fazer conosco, nos transformar em santos. Porém, nenhum santo teve vida fácil,
não é que deixou de ter combate, de luta, sofrimentos, angústia, dor, mas tudo isso agora estava redimido e tem um sentido novo em Cristo. E eu espero que de verdade vivamos essa certeza, esta confiança em Deus. Faça a oração coleta, da memória ainda que não é a coleta, a oração coleta, que usaremos na missa de hoje, mas nos ajuda um pouquinho a pedir de alguma maneira a intercessão dos santos, no caso hoje o São Vicente Diácono, para que de verdade interceda, nos ajude e colabore com a nossa conversão, né, e nosso amadurecimento espiritual. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, infundi em nossos corações o vosso Espírito, para que sejam fortalecidos pelo intenso amor que levou o diácono São Vicente a vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos vocês amanhã.